Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Hoje nós estudamos aqui uma lição falando sobre ministérios. E eu quero continuar falando nesse assunto. Como disse aqui o querido irmão Gleison, eu estava ali pensando. Né? Porque não, machismo, fala nisso, o machismo, machismo. Querido, deixa isso para lá. Agora o homem tem que ser macho. O homem tem que ser macho. Porque, olha só, Paulo escrevendo, ele disse uma coisa que a gente às vezes não para pensar. Ele disse o seguinte, que os efeminados não entrarão no reino dos céus. Você sabe o que é efeminado? Hein? É como diria ali o pastor Valmir, né? É aquele que carrega a bandeja, né? Não significa que ele seja homossexual, mas os trejeitos dele, Paulo está dizendo que não é assim, porque o homem nasceu para ser homem. No princípio, diz a Bíblia Sagrada, que Deus criou macho e fêmea. O resto é arrumação. Então, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 12. Todos acharam? Lucas diz assim, e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Então, Jesus Cristo, ele deu exemplo. Ele foi e ficou a noite toda orando. Hoje o crente não quer orar nem 5 minutos, né? Porque o joelho dói. Queridos, eu digo o seguinte, eu vim num tempo em que o crente da Assembleia de Deus era conhecido porque quando ele chegava na igreja, a primeira coisa que ele fazia era ajoelhar e orar. Né? Infelizmente, hoje, nem nos púlpitos, isso está mais acontecendo. Então, chega, se senta ali, acaba, vai embora, não ora mais. Então, a gente está perdendo aquela identidade de Assembleia de Deus. Né? Mas é bom a gente voltar a fazer isso. Né? Orar a Deus. Se Jesus deu o exemplo de orar, ele precisava orar? Hein? Não. Mas ele orou para dar o exemplo. E diz assim, quando já era dia, chamou assim os seus irmãos, discípulos, e escolheu 12 deles. Então, até aquele momento ali, não havia apóstolos. Todos eram discípulos. Tá bom? E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, apóstolos, Jesus só deu o nome de apóstolos àqueles 12. Queridos, você sabe que no meio daqueles 12 estava um homem chamado Judas Iscariotes. Não é Judas Carioca, não. É Judas Iscariote. E ele, como apóstolo de Jesus, ele fez também sinais. Você sabia disso? Já parou para pensar nisso? O que ele fez? Quando Jesus mandou 70, ele estava no meio. Né? E eles foram lá e expulsaram o demônio, curaram enfermos. Ele estava no meio. Mas ele não era realmente um homem convertido. Mas ele fez. Né? Aí, aqui ele vai dizendo o nome. Simão, ao qual também chamou de Pedro. Então, até aquele momento, Pedro se chamava Simão. A partir de agora, ele é Pedro e foi tratado aí para frente como Pedro. E André, seu irmão de Pedro. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem um nome de um Simão chamado Zelote. Você sabe o que é Zelote? Por que ele era chamado de Zelote? Irmãos? Não era só porque ele era rebelde, porque ele era agitador, ele era um subversivo. Né? Ele era um partido que tinha que ele ficava fazendo confusão, como tem hoje aqui no Brasil esses, né, MST da vida aí, que não fazem nada e querem
invadir a terra dos outros e acham que isso é direito. Né? Então, ele fazia parte daquele partido. Mas Jesus tem misericórdia até desse povo. Amém? Então, queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, condensada, e dizer o seguinte, que esses camaradas aqui eram os 12 improváveis. 12 improváveis. Queridos, os apóstolos, eles não eram heróis infalíveis. Eram homens comuns, como eu e você. Quando a gente fala homens, né, aqui está falando também de mulheres, né? Hoje já se falou tanto de mulher aqui, e a gente continua falando. Com medos e falhas, formaram um time de 12 homens. Pedro, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Queridos, eles enfrentaram os seus piores medos e muito longe de serem fortes e equilibrados emocionalmente, eram instáveis, irritadiços, arrogantes e com toda sorte de insegurança e conflitos. Eu vou falar aqui rapidamente sobre cada um desses camaradas. Primeiro, vou falar de Pedro. Pedro era imperativo, ansioso, tenso. Alguém que com certeza você não escolheria como seu sócio. Ou não aprovaria em uma entrevista de emprego. Esse era Pedro. Pedro era um camarada que, quando ele tinha que falar, falava logo, não tinha conversa. Né? João era solidário, amoroso. Tem alguém que discorda de que João era o apóstolo do amor. Tem alguém que discorda. Eles dizem que o apóstolo do amor era Lázaro, que a Bíblia diz, Senhor, aquele a quem tu amas. Né? Não estou dizendo para você que isso é verdade, estou apenas trazendo conhecimento. Amoroso em certos momentos, e em outros, era instável e vingativo. Flutuava em suas emoções, era preconceituoso, chegou a propor ao seu mestre que matasse as pessoas que menosprezavam a causa do Evangelho. Ele chegou e disse para Jesus, olha, aquele povo ali, os samaritanos, eles não quiseram saber de ti, se o senhor quiser, a gente ora, pede para cair fogo do céu e queima toda essa raça. Né? Hoje, a gente poderia dizer assim, Senhor, se tu quiseres, a gente pede fogo do céu, se nem se posso falar isso aqui, e mandaria matar todo esse povo da esquerda. Amém? Você não disse nem amém, irmão? Acho que você está com medo, hein? Então, esse era João, esse que era o apóstolo do amor. Ele era irmão do Tiago, né? Ele era irmão do Tiago. E esses dois camaradas, eles foram pedir à mãe, para que a mãe fosse falar com Jesus, para pedir, né? Fizeram um lobby, para pedir que quando chegasse no céu, eles tivessem um lugar, um ao lado da direita de Jesus e um outro lá ao lado esquerdo de Jesus. Aí Jesus disse assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Jesus pode até ser que vocês bebam. Agora, ficar um do meu lado e o outro do outro lado, só compete ao Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ir, porque o tempo está indo embora. Então, queridos, Pedro e João. Tiago, irmão de João. Você já viu que Jesus, sempre quando ele ia a algum lugar, assim que exigia um cuidado maior, ele levava sempre consigo quem? Pedro, Tiago e João. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, tem muita gente aí que prega que eles eram os três mais espirituais. Queridos, isso não tem nada a ver. Como é que o camarada é espiritual e quer que Deus mande fogo e queime todo mundo? Como é que é espiritual e quer ter regalia no céu? Né, Admilson? Não, Senhor, né? Não. Mas, queridos, falando sobre Tiago, que é o irmão do João,
era o irmão mais velho de João, com tendências à superioridade. Era ambicioso, impaciente e vingativo. Apresentava traços de preconceito e ressentimento. Era Tiago. Né? Era Tiago. Por isso que eu disse para vocês que eles eram os improváveis. André, o irmão mais novo de Pedro, era ponderado e introvertido, submisso, vivia nos bastidores e à sombra do irmão mais velho, atuava em silêncio e evitava o confronto. Então ele ficava sempre atrás de quem? De Pedro. Né? Acontecer aí, Pedro não segura. Era assim que ele pensava. Simão, o Zelote, era subversivo, um ativista político e revolucionário. Lutava contra o regime da época e andava sempre com uma adaga afiada. Você sabe o que é uma adaga afiada? É uma espada assim, naquela meia, né? Tinha assim meio curva. Ele andava com aquele negócio. Lutava contra o regime, sempre com uma adaga afiada, pronto para a luta e para a guerra. Se vier aqui, eu traço. Você já leu na Bíblia que Jesus mandou comprar 2 espadas? Você já leu isso? Para que ele mandou comprar 2 espadas? Né? Já parou para pensar? 2 espadas para quê? Era para eles se defenderem. Era para eles se defenderem, não era para andar com boniteza, não. É tanto que uma daquelas espadas lá estava com Pedro, e quando vieram para prender Jesus, Pedro meteu a espada lá para arrancar a cabeça do servo do sumo sacerdote e só arrancou a orelha. E Jesus foi e pegou a orelha do camarada e colocou no lugar. Ele não colocou superbônus, TKD, não sei o quê. Não, foi lá e colocou porque ele tem poder para fazer isso. Eu te digo que ela ficou certinho como eram. Né? Se fosse de abano, ficou com a orelha de abano. Senão, ficou lá bem arrumadinha lá. Porque Jesus faz as coisas perfeitamente. Então, ele era pronto para a guerra. Simão, o Zelote. Mateus. Você sabe qual era o outro nome de Mateus? Hein? Levi. Era Levi o nome dele. Dizem os escritores e historiadores que o evangelho de Mateus é o evangelho mais importante que nós temos na Bíblia Sagrada. Porque ele faz realmente um apanhado total da vida de Jesus. Mateus tinha uma índole de corrupção e frieza, muito criticado pelos religiosos da época por ser escolhido como um discípulo. Porque ele era coletor de impostos e dizia-se naquela época lá que os coletores roubavam, né, dos seus irmãos e davam o restante lá para o governo de Roma. Filipe, pessimista, metódico e com pensamento analítico. Possuía traços de cinismo e fraqueza espiritual, com pouca visão de futuro. Você se lembra que quando Jesus estava lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Cristo começou a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Queridos, esse negócio deu tanto problema, se não estava no seminário, tem uma confusão lá que diziam que Jesus não foi preparar a morada. Né? Mas porque o pessoal não lê a Bíblia direito. Eu disse: se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não fosse assim, o quê? Preparava o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais, e vocês sabem o caminho. Aí chega Filipe e diz: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que vamos saber o caminho? Né? Outra vez, Senhor, mostra-nos o Pai. Tanto tempo estou convosco e você me pergunta para eu mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Vê o Pai. Então, esse era Filipe. Tem agora um outro aqui chamado Bartolomeu. Você sabe qual era o outro nome dele? Bartolomeu? Quem sabe? Irmão, nós precisamos estudar a Bíblia. Bartolomeu também se chamava Natanael. Você se lembra que quando Jesus estava caminhando, ele estava
lá debaixo de uma árvore, junto com Filipe, que era muito amigo dele, e Jesus chega e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí ele chega e diz assim: porventura pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus disse assim: olha, eu te vi quando você estava sentado debaixo da figueira. Então ele reconheceu que Jesus era realmente o Messias. Porque Jesus, querido, ele nos vê sempre. Às vezes a gente, estou sozinho aqui. Alguém diz o seguinte: você quer ver quem é o crente quando ele está em frente a uma tela de computador, né, sozinho, e às vezes faz o que não devia fazer? Jesus está vendo. Jesus está vendo. Né? Ele vê. Ele vê. Tudo aquilo que a gente faz de errado, ele vê. Então, queridos, esse Bartolomeu, ele era amigo de Filipe, preconceituoso. Ele disse assim: sai alguma coisa boa lá de Israel? Né? Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui está a Neuci, que é... Quem é carioca aqui fora, Neuci? Quem é carioca? Pois é. Deixa eu falar uma coisa aqui. O pastor Romi sabe que eu vou falar aqui é verdade. Quando o nordestino saía da sua terra lá, montado num pau de arara, ia para o Rio de Janeiro, quando chegava lá, aí o carioca dizia assim: chegaram os Paraíbas. Né? Então, ele chama o nordestino lá no Rio de Janeiro de Paraíba. Paraíba é qualquer um nordestino, não é o cara que nasceu na Paraíba. Porque é um termo preconceituoso. Não era nada de coisa. Preconceituoso. Era desse jeito que eles faziam. Né? Porque o carioca e tal. Não, mas aquilo ali era um jeito de deixar a pessoa para baixo. Né? Mas graças a Deus que o nordestino continua vivendo. Independentemente de se o carioca chamando Paraíba ou não. Né? Esse camarada, ele, com características de ego fragilizado, baixa autoestima e inseguro, era o Bartolomeu. Agora, Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago o menor, possivelmente era o mais jovem e imaturo dos apóstolos, de pouco destaque e baixa expressividade no grupo. Tomé era paranoico e duvidava de tudo. Ficava sempre com o pé atrás. Né? Provavelmente acreditava na teoria da conspiração. Né? Hoje se fala que é a teoria da conspiração. Desconfiava das pessoas à sua volta, e totalmente desprovido de fé. Disse: olha, se eu não colocar a minha mão lá no buraco dos cravos, no seu lado, eu não acredito que ele ressuscitou. Agora, queridos, se imagina o seguinte: aqueles homens andaram com Jesus quantos anos? Quantos anos? Quantos anos, irmãos? 3 anos. 3 anos. Vendo Jesus fazer maravilhas, né? Transformar água em vinho. Falei aqui num outro domingo antes para os irmãos que tem gente por aí falando besteira, como o senhor Marcos Feliciano, dizendo que Jesus era nazireu. Jesus não era nazireu. Jesus era nazareno. Nada de nazireu. Né? Ele era cabeludo, né? Falando isso. Então, as pessoas se acham assim muito sábias e ficam falando um monte de lorota que não tem nada a ver. Quem falou? Terrível. Fica falando que não deve, queridos. Inventando história. Então, Jesus não era nazireu, ele era nazareno. Até ele disse assim: olha, veio João Batista que não bebia vinho, né, nem comia carne, e fizeram o que quiseram com ele. Agora, o Filho do Homem que faz todas essas coisas, chamam ele de beberrão e de glutão. Chamavam Jesus disso. Agora, imagine você, né, você é chamado de quê? Então, Tomé era assim. Mas, por outro lado, queridos, eu acho que Tomé, ele era um camarada autêntico. Porque ele não ficou naquele negócio, né? Ele disse: não,
Se eu não ver, eu não acredito. Ele foi taxativo, né? Porque tem aquelas pessoas que na frente dizem uma coisa e por trás fazem outra. O nosso irmão Tomé também era chamado de... Como é que ele era chamado? Outro nome dele? Meu irmão, a gente está precisando ler Bíblia mesmo, hein? Quem é que está fazendo a leitura da Bíblia, aquela que eu botei lá para fazer? Quantos estão fazendo? Só a irmã Teta. És bem-aventurada, irmã. Pois é, se você estivesse lendo, nós já passamos por janeiro, já estamos chegando quase no final de fevereiro. Agora você não tem mais como você voltar para lá para ler, né? A gente precisa realmente amar a palavra de Deus. O outro nome que ele tinha era Dídimo. Ele era Dídimo, parecia com o quê? Eu não sei. Não vou lhe responder. Eu não vou lhe dar aqui não vou dar um chute aqui, não vou não. Tá bom? Chamava ele de Dídimo. Agora, por que era, eu não sei. Ainda não cheguei nesse estágio, né? Judas Tadeu. Falar em Judas Tadeu, tem um Tadeu aí abestalhado, né? Que inclusive é muito metido. Ele pegou uma Bíblia e ficou falando mal daquela cantora lá que falou do Apocalipse. Queridos, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não entendo como é que uma pessoa diz que é crente e está lá no carnaval. Eu não posso entender aquela história. Não existe, querido. Nós temos igreja no Rio de Janeiro que tem escola de samba. Você sabia disso? Escola de samba. Fica o ano todo sem evangelizar. Agora tem a bateria, né? Tem lá até um mestre de bateria que fica... Né? E vamos evangelizar. Querido, no carnaval só tem o que não presta. É todo um monte de gente pelada. É um negócio terrível. Tem essa história que usou até um jumento, por que não vai usar a gente? Queridos, é um negócio assim terrível. É por isso que a Bíblia diz que se verá outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Está dentro da igreja não quer dizer que a pessoa é salva, não, irmão. Não tem. Está dentro da igreja, às vezes está na igreja com medo de ir para o inferno. Mas tem gente por aí que está pregando, tem gente por aí que está operando lá, curando, e no final ele vai para o inferno, porque ele não tem nada a ver com Deus. Que não vos conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Não, queridos, eu acho o seguinte. Eu acho que ali é que carnaval não é lugar de crente. Carnaval não é lugar de crente. Eu já contei uma história aqui 1.400 vezes, vou contar agora pelo 1.401 vezes. Né? Lá em Marechal Hermes, onde eu congregava, lá no Rio de Janeiro, tinha uma menina chamada Conceição. Todo ano que tinha carnaval, ela ia dançar lá carnaval na Portela, que é uma escola de samba lá no Rio de Janeiro. Aí acabava o carnaval, ela chegava na igreja na quarta-feira de cinza dos crentes, ia lá pedir perdão. Aí, irmão, peraí, presta atenção. Peraí, irmão. Jesus não perdoa. Porque para haver perdão tem que haver arrependimento. Viu, queridos? Arrependimento é dar meia volta. É não fazer mais aquilo que fazia. Não vou nem orar por ela. Não vou orar porque Deus não perdoa. Se chegar no ano que vem, tá de novo ela lá. Acho que Sim. Entendeu? Então, porque aquele negócio, queridos, todo mundo sabe que se fala no Apocalipse. Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe. Aí vai para lá, aí fica aquela confusão, aí vem aquela mulher lá que... porque eu vou... Eu nunca tinha ouvido falar daquela palavra, macetar. O que é macetar?
amassar, né? Eu nunca tinha ouvido falar naquela palavra. Nunca tinha ouvido falar aquilo. Né? Queridos, eu já falei e vou falar outra vez. Nós temos que parar com essa história de que Deus aborrece o pecado e ama o pecador. Isso não está na Bíblia, não, queridos. Não está na Bíblia. Deus ama pecador arrependido. Pecador, quanto mais, pecador que não tem sentido, pecador sem vergonha, ele não ama. Que fica afrontando a ele, né? Tem um carnaval lá que pegaram e fizeram lá os soldados lá da polícia, tudo vestido de cão, de Satanás, né? Que é isso que estão fazendo. Mas quando são assaltados, a primeira pessoa que eles chamam é quem? É o cão lá, o soldado da polícia. Foi assaltado, né? Eu vou encerrar, queridos. E por fim, aquele camarada chamado Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo, né? Tinha um desenho antigamente lá que era o Pica-Pau e lá o Zeca Urubu. Quem viu esse desenho? Então, né, é do nosso tempo. Aí ia dividir lá umas bananas, o que era lá. Aí o Zeca Urubu pegava e fazia assim. Uma para mim, uma para você. Duas para mim, duas para você. Aí botava só uma, né? E ia fazendo aquilo lá. Ia enrolando o coitado lá do Pica-Pau. Então, Judas Iscariotes era mais ou menos assim. A Bíblia diz, né, que ele pegava dinheiro da bolsa. Ele foi aquele camarada que quando Jesus estava lá na casa lá do pecador, Simão, que aquela mulher chegou lá com um vidro de perfume de nardo puro, vidro de alabastro, né? Alabastro não era o perfume, não, o perfume era nardo. E começou a regar os pés de Jesus, enxugando com o cabelo, aí levanta lá o tesoureiro. Para que esse desperdício? Podia pegar esse perfume e vender por 300 dinheiros e dar para os pobres. Aí Jesus diz assim: os pobres sempre tereis convosco. Né? Nós temos no Brasil o pai dos pobres. Né? O pai dos pobres. Entendeu? Mas não quer saber do pobre. O pobre que se exploda. Né? Para não falar outra coisa. Mas, está aí. Jesus disse, olha, pobre sempre tereis convosco. Querido, ser pobre não significa que o cara vai ser bandido. Quer dizer para os irmãos, para encerrar, eu nasci numa família onde a minha mãezinha, desse tamanhozinho, menor do que eu ainda, teve 11 meninos. 11. Você sabe que hoje as mulheres não estão querendo mais ter filhos. Mas foi lido aqui hoje na manhã, essa manhã, aquela palavra que o evangelista Gleison leu, só se salvará por dar luz a filhos. Está escrito lá ou não está? Está. Então, naquele tempo do Velho Testamento, a mulher ela era bem-aventurada por dar a luz a filhos. Minha mãe teve 11. A gente não vivia na miséria, mas vivia com a continha do chá. Morreram 3, ficaram 8. Né? Ficaram 8. Eu, como era o mais velho dos homens, fiz concurso para o Exército, passei da primeira, passei em primeiro lugar no meu estado, fui chamado lá para receber os parabéns. Né? Então, fiz uma vez e fui embora para o Rio de Janeiro. E os outros ficaram lá. E eu, né, quando terminei o curso, eu recebi tanto dinheiro, eu fiquei milionário naquela época, que naquele tempo era milhão. Né? Eu recebi 8 milhões de cruzeiros. Eu falei, rapaz. Né? Aí eu levei minha mãe para lá. Minha mãe foi lá na formatura, eu peguei e dei o dinheiro todo para ela. Dei o dinheiro todo para ela. Ela foi embora para lá. Para encurtar a história, Deus nos abençoou.
Eu me formei lá no Exército. A minha irmã mais velha é dentista. Meu irmão mais novo é engenheiro civil. Tem outro irmão que é da Marinha Mercante. E tem uma irmã que é bióloga. E tem um outro lá que tem uma profissão boa, mas não tem o juízo muito certo, porque gasta tudo. Esse meu irmão, esse que eu estou falando, ele sabe da verdade, ele conhece o caminho, mas ele não vai. Eu já falei para ele, meu irmão, é o seguinte, se você não for, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Querido, a gente tem que acabar com essa história. Não, querido. A Bíblia diz, quem crê e foi batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. A gente tem que parar com esse negócio de ficar passando mel na boca de quem não quer saber de Deus. Amém, queridos? Então, esses homens eram improváveis, mas eles transformaram o mundo. Ao ponto de a sombra de Pedro fazia o quê? O lenço de Paulo fazia o quê? Curava. E eu pergunto, a nossa sombra faz o quê? Nada. A nossa sombra faz o quê, pastor Tiago? Nada. Pois é, existe uma grande... Aqueles homens, todos eles foram martirizados. Os crentes, olha, chegasse alguém aqui e dissesse assim, olha, quem é crente aqui? Levanta o braço. Quem é crente? Levanta o braço, irmão. Pois é, nós somos aqui da KGB, que agora nós temos uma KGB no Brasil. Parabéns para você. Aí chegar aqui e dissesse assim, olha aqui, nós somos da KGB do Brasil e vemos aqui. Então, todo mundo que é crente aqui, se quiser continuar sendo crente, nós vamos matar todos vocês. Agora, se alguém quiser salvar a vida, pode levantar e sair. Pode levantar e sair. Vocês acham que iam sair quantos? Hein, irmãos? Nenhum? Então, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Tem um livro chamado Ivan. Quem já leu esse livro chamado Ivan? Já leu? Ivan, quem já leu Ivan? Se não leu, você precisa ler. Conta a história da União Soviética. Esse rapaz era crente e foi servir ao exército. Era obrigado. Passava, jogava o laço dele, carregava ele. Foi para lá. E lá ele começou a falar do Evangelho. Aí ele conta a história de que os crentes saíam e iam para a casa lá de um determinado irmão. Eles saíam um a um para não serem pegos, para não serem presos. Né? Iam para lá. Mas um daqueles que assistiam lá foram e delataram para a polícia lá da Rússia. Aí, de repente, entrou naquela sala, aquele pelotão de soldados, tudo armado de metralhadora. E disseram, olha, está no livro, isso é verdade, o que aconteceu. Esse rapaz, ele foi levado para a Sibéria, foi torturado e morreu lá. Mas ele não negou a sua fé. Aí ele conta que soldados chegaram, tiraram o capacete e disseram, olha, quem quiser ter a sua vida, pode sair, estão libertos, pode ir embora. Quem ficar aqui vai ser metralhado. Saiu lá um monte e foi embora. É o que acontece hoje em muitas igrejas, as pessoas vão para lá, não por causa do evangelho que liberta, mas por causa das bênçãos que eles dizem que lá acontece. Quando eles foram embora, o soldado daquele falou, disse, olha, nós também somos crentes. E nós não queríamos que aqui ficassem aqueles que se diziam, mas não eram. E foi uma alegria, todos se abraçaram e exaltaram o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus é... Então aí, ó. Aprendeu? Viu?
É para isso que serve esses negócios. Né, pastor Valmir? Tem que fazer que nem um determinado senhor que estava lá pregando, aí tocou o telefone da irmã. A irmã tem um negócio chato, você tá, aí fica aquele negócio. Aquelas notificações. Quando chegar na igreja, irmão, pelo amor de Deus, baixa aquele negócio. Deixa tocar aquilo não, que é terrível. Que é terrível. Aí esse determinado bispo estava pregando, aí tocou no telefone da irmã. Aí ele, rapidamente, cheio de raiva, falou assim: olha, eu amaldiçoo esse telefone, minha irmã. Eu estou orando para Deus destruir essa desgraça e não ter nem conserto. Ai, pois é, esse povo aí que se diz crente. Né? Amém, queridos? Vamos encerrar.